É claro que toda vez que você for investir, é importante que você também estude aquela empresa. Mas hoje a nossa conversa vai ser um pouquinho mais macro. Vamos olhar alguns indicadores e algumas informações relevantes sobre o nosso país e também sobre alguns setores para que você tenha um pouquinho mais de sensatez na hora de avaliar o que virá de resultado no primeiro balanço que nós teremos em 2023. Me acompanha até o final que, muito provavelmente, essa análise mais ampla vai te ajudar em algum momento da vida. Então a conversa vai ser essa, uma visão mais de contexto para o ano de 2023 no primeiro trimestre. Mas não vamos abordar todos os setores BEST, mas principalmente aqui bancos e energia, e utilizarei algumas fontes bem validadas, de renome, que são importantes e que você pode ficar tranquilo em relação à veracidade. Muito provavelmente você não conhece todos eles, mas ao longo do vídeo eu vou te apresentando um pouquinho de cada um deles e você pode depois fazer a sua própria pesquisa, tá bom? Vamos começar aqui pelo Serasa. Essa cor vibrante aqui, né, atrapalha um pouquinho, mas a nossa visão vai ser em relação ao relatório mais recente de fevereiro de 2023. E ele aborda basicamente aqui a questão de inadimplência e renegociação de dívidas. Primeiro dado que preocupa muito é que nós batemos ali 70 milhões,53 de inadimplentes no Brasil. Inadimplente é aquele que tem dívida e que ela está atrasada. Endividado é quem, por exemplo, parcelou alguma compra no cartão de crédito. E até aí não tem problema nenhum. O duro é você atrasar. Isso representa na nossa população adulta 43%. Então, de maneira geral, pensando nas pessoas que você convive no seu dia a dia, que você trabalha, que você troca algumas mensagens, que você aprende alguma coisa, você pode ter uma possibilidade de praticamente a metade dessas pessoas, elas estão endividadas. É um valor muito alto. Agora vamos olhar um pouquinho em relação à evolução mês a mês dos últimos anos, do ano passado, 2022 e 2023. Agora, o número de inadimplentes subiu em janeiro, aproximadamente 8%. E pensando em fevereiro, comparando mês a mês, nós tivemos um aumento de 8,2%. Então é uma taxa praticamente constante. Vamos olhar aí como será o restante do ano, mas não queremos que isso continue aumentando tanto. Temos alguns aspectos nacionais e também internacionais. O mundo está em crise. A inflação, que é uma questão decorrente de toda essa crise que nós estamos vivendo, ela acaba também sendo importada para todos os outros países, principalmente nós que dependemos muito deles. Agora, vamos olhar um pouquinho também em questão do perfil. Como é que está funcionando cada uma das características desses inadimplentes? Praticamente, homens e mulheres ali, eles dividem uma igualdade muito grande, 50,2 para o gênero feminino e 49,8 para o gênero masculino. Para mim é equilíbrio, né? Tanto um quanto o outro tem esse comportamento de ficar inadimplente. 30%, um pouco mais, está relacionado a cartão de crédito, mais de 11% a varejo, e conversaremos especificamente sobre isso mais para frente. E mais de 20% em relação à água, luz, gás e por aí vai. Uma questão de utilities que eles falam e também é fundamental para o nosso dia a dia. Sem essas contas, sem esses serviços, na verdade, a gente não consegue viver em sociedade. E aqui é um dado de idade. Nós temos que quase 70% desses inadimplentes têm de 26 a 60 anos. Agora vamos dar uma olhadinha em relação à renegociação, ou seja, aquele processo de tentar melhorar essa situação de inadimplência. Será que ela está sendo maior ou menor do que o próprio crescimento desses inadimplentes? Percebam aqui um dado que é positivo. Em janeiro de 2022 para janeiro de 2023, nós tivemos um aumento dessa questão de acordo fechado em quase 25%. Então está crescendo mais do que os próprios inadimplentes. Isso é ótimo, mostra um movimento positivo, saudável para a nossa economia e também para a nossa sociedade. Já no comparativo de fevereiro, de 22 para 23, tivemos uma pequena redução, mas ainda muito expressivo, na casa de 23%, quase 24%. E como é que está sendo o perfil dessas pessoas que estão tentando renegociar as suas dívidas?
Um pouquinho mais na questão de mulheres, mas também muito equilibrado aqui, homens e mulheres. Nós temos que a faixa etária principalmente está sendo de 31 a 40 anos, um pequeno subgrupo daqueles inadimplentes, e principalmente aqui ocorre no setor de telecom, depois na questão de securitizadoras e também bancos aqui quase em 15%. Então, dito essa pequena análise inicial, o que isso vai influenciar na sua tomada de decisão, na sua visão em relação às empresas que você investe? Bom, claramente bancos, telecom, seguros e também a parte de saneamento. Não tem jeito. Até a questão de energia entraria aí, mas como a gente não investe em distribuição e comercialização, nós ficamos um pouco mais blindados. Mas vamos discutir sobre o aspecto do varejo, principalmente relacionado a Americanas. Toda essa história que ainda não tem fim. Nós tivemos uma grande denúncia realizada pelo Sérgio Rial, né, que até então era um executivo relacionado a Americanas, e todo esse rombo foi apresentado a mercado. Cada um dos grandes bancos, Santander, Bradesco, Itaú e Banco do Brasil, tomaram decisões diferentes. A sua exposição também foi diferente. Pensando aqui no Bradesco, algo próximo de 4,7 bilhões de reais e Banco do Brasil 1,3, são exposições muito distintas. E como é que cada banco tomou a sua decisão? Bom, Itaú e Bradesco, como a gente já sabe, colocaram todo esse possível prejuízo lá na conta de 2022. Particularmente falando, uma vez que você já poderia ter contabilizado todo esse possível rombo, eu gostaria de ter deixado no ano anterior. Mas, como o Banco do Brasil e Santander não tomaram essa decisão, a gente precisa dividir aqui um pouquinho do que a gente vai ver em 2023. Então, de maneira geral, Bradesco e Itaú estão blindados. Não haverá contaminação desse efeito que foi muito escandaloso no nosso país. Mas, aqui cabe uma pequena ressalva. Banco do Brasil tomou a decisão de provisionar 50%. Então, muito provavelmente, no primeiro trimestre de 2023, a gente ainda vai ver esse impacto de Americanas nessa empresa nossa. Agora, Santander foi o único bancão que não foi tão transparente em relação ao quanto que eles provisionaram. Algumas reportagens do Valor Econômico apresentam ali uma análise em que provavelmente 30% foi provisionado. Então, é o banco que mais vai sofrer contaminação dos seus balanços de 2023, principalmente no primeiro trimestre, em relação ao efeito Americanas. Vamos entender, assim que sair o balanço, como é que eles vão se comunicar, mas eu particularmente gosto muito de ver essas questões de governança, de transparência com o acionista. Me chama a atenção por que um bancão como o Santander não mostrou esses dados de maneira bem clara. Fica algo nebuloso. Não que seja um ponto que você vai ter que vender as suas ações de jeito nenhum, mas coloque isso na sua memória, coloque isso no histórico da empresa, tá bom? O Banco do Brasil aqui entende que tem uma exposição bem menor, então eles também colocaram um provisionamento bem saudável de 50%. Não gostaria também que fosse apenas isso. Na minha humilde opinião, eu preferiria que fizesse igual a Bradesco e Itaú, mas vida que segue. E só para fechar esse assunto, ainda nós temos muitas decisões para serem tomadas. E se você pegar todo esse PDD, todo esse provisionamento que eles estão fazendo em relação ao caso Americanas, caso esse rombo não venha a se tornar realidade, acho pouco provável, mas, enfim, se isso não virar realidade, nós teremos, enquanto acionistas, um grande volume que poderá vir para nossa conta, através de alguns proventos, já que todo aquele provisionamento, diante de algum cenário de incerteza, ele tem uma finalidade, e se essa finalidade não for atendida, ele tende a ser distribuído em forma de lucro. Mas aqui é bem específico. E também a gente tem que pensar o seguinte, o Brasil está em crise, inadimplência continua subindo, a taxa Selic continua elevada, então esse provisionamento ele é muito saudável não somente para esse evento pontual, mas para todo o nosso contexto. E já que a gente está falando de taxas, vamos dar uma olhadinha no histórico da nossa taxa Selic. Se você for pegar aqui de 2021, janeiro de 2021, dezembro de 2020, até março de 2023, nós saímos ali de 2%, e estamos hoje em mais de 13%. Foi uma subida muito rápida. E esse tipo de movimento, muito intenso, acaba atrapalhando demais a projeção e a organização de todas as empresas, e aquelas que estão listadas na bolsa, a gente consegue ter uma visão um pouquinho mais próxima dos seus balanços. Mas não pense que isso aqui é muito incomum, tá? Lá nos anos de 2003, aproximadamente,
nós também tivemos uma grande oscilação para cima e para baixo, foi muito rápida. Ali por volta de 2014, 2015, um aumento expressivo. E mais ou menos ali no finalzinho de 2015 até 2020, aproximadamente, uma queda bem expressiva. Agora, o que isso aqui vai influenciar para você enquanto investidor também? Fique de olho na questão de dívida. Uma maneira simples de você fazer a leitura é: o dinheiro ficou caro. Então, toda vez que você for pensar enquanto investidor, eu vou abrir um negócio ou eu vou colocar na renda fixa, que geralmente está atrelada a alguns indicadores como a Selic. Bom, se a taxa Selic estiver muito alta, não vale a pena correr o risco de abrir um negócio. Necessariamente, quando você sobe a taxa Selic, que é uma taxa que ela é manipulável, o nosso governo, o nosso país, melhor dizendo, né, o Banco Central, ele consegue manipular essa taxa para que ela tente controlar algo que não tem domínio, que é a inflação. Então vamos lá. Inflação é definida pelo mercado e a taxa Selic é definida pelo Banco Central. São duas forças que uma vai tentar pressionar a outra para que fiquem em patamares ditos saudáveis. Entendeu? Vamos dar seguimento aqui para olhar alguns balanços e um estudo da Economática. Olha só que bacana. Foi feita uma pesquisa em relação à dívida de mais de 250 empresas não financeiras. Então aqui a gente pode falar dos outros setores BEST, exceto a letra B: energia, saneamento, seguro e telecom. Dado importante, se você for olhar ali de 2018, mais ou menos 2017, a dívida bruta só tem aumentado. E quando a gente olha aqui a dívida de curto prazo, nós temos ali mais ou menos 415 bilhões de reais, um valor expressivo, mas são várias empresas. E a dívida total bruta está ali na casa de 1,8 trilhões de reais. É muita grana. E a dívida líquida na casa de 1,3 trilhões. Não somente a questão da dívida é importante que vocês observem, mas também a alavancagem. E a Economática também trouxe esse dado para a gente. Dívida líquida pelo EBITDA, a mediana por ano. Então, não confundam mediana com média aritmética, média ponderada, média harmônica e por aí vai. Se você tiver alguma dúvida nesses dados mais básicos da matemática, e não tem problema nenhum, tá? Me avisa, deixa aqui no comentário, que a gente com certeza pode fazer um vídeo mais de bases, de fundamentos, para que você não se perca nessas leituras de gráficos e também de balanços. Olhem que curioso. Em 2020, a alavancagem estava na média de 1,77, veio de queda de 2019. Em 2021, continuamos com essa queda, que foi muito expressiva para 1,1, e agora em 2022, nós tivemos um aumento para 1,67. Esse dado aqui ele não mostra em 2023, mas se a gente for seguir a lógica de outros indicadores, muito provavelmente nós estamos com uma alavancagem um pouco maior. E nessas horas você tem que ficar muito atento, porque uma empresa que tem um endividamento muito grande, com uma taxa Selic elevada, ela pode encontrar ali um gargalo financeiro na questão de remuneração ao seu acionista. Lembra, o dinheiro está caro, então é fundamental que você tenha uma boa estrutura de capital para que você passe por momentos de turbulência de uma maneira mais saudável, mais tranquila. Um ótimo exemplo que a gente pode falar é em relação às transmissoras. Inclusive, eu fiz um vídeo comparando Taesa e TRPL. Eu vou deixar como sugestão para você aqui em cima no card, ok? Vamos falar então, já que a gente começou a falar sobre energia, principalmente das transmissoras, que são empresas que a gente tem aqui na nossa carteira do canal, que também é a minha carteira pessoal. Se você está gostando desse tipo de conteúdo, deixe o seu comentário, porque a gente pode trazer cada vez mais notícias e uma visão um pouquinho mais ampla, não somente aqueles balanços ou estudos técnicos sobre investimentos focados em dividendos, mas a gente pode trazer outras temáticas. E também, se você julga que esse conteúdo ele é relevante para outras pessoas, compartilhe com seus amigos e deixa o like aqui também para a gente. Vamos lá, pegando notícias aqui que são públicas. Edital de leilão de 2023, o primeiro leilão, ele vai superar 16 bilhões. Então coloca aí na conta e ele vai acontecer provavelmente no dia 30 de junho. Se a gente for pegar o segundo leilão, que também já foi anunciado, ele está girando ali em torno de 20 bilhões. Então, 20 mais 16 dá 36. Será realizado no dia 31 de outubro também. Nós faremos cobertura, se possível até ao vivo, mas por enquanto nada certo, né? Mas teremos um vídeo resumo para cada um de vocês que se expõe ao setor de transmissão, fiquem mais tranquilos para enxergar se a sua empresa, Taesa, Transmissão Paulista, a própria Alupar ou outros grupos que também têm uma ambição de participar no setor de transmissão, como a própria Auren,
você fique ciente do que está acontecendo dos lotes que foram arrematados. E para fechar, também tem essa notícia, ela já é um pouquinho mais antiga, é de 2022, e eles tinham uma projeção de mais de 50 bilhões de reais. Então, seguindo aqui a ordem, muito provavelmente nós não teremos apenas 2, mas sim 3 leilões para este ano. Eu entendo, na minha humilde opinião, que o ano de 2023 vai ser um grande divisor de águas para quem investe em transmissão. Se você for pegar todo esse montante de investimento, o tamanho das concessões, das linhas e também a RAP, a receita anual permitida que cada um dos lotes está oferecendo, sinceramente, a conversa vai mudar, tá? Eu particularmente não gosto muito de ficar falando sobre especulações, sobre boatos e tudo mais. Eu gosto muito de lidar com dados e com fatos para que depois eu tome a minha decisão. Mas Bruno, você precisa antever algum movimento para você se proteger, etc e tudo mais. Eu já faço isso no momento em que eu escolho boas empresas. Eu sei que nós tivemos alguns pontos muito importantes, como o caso de Americanas, mas a gente não estava prevendo isso. Então, aquele cara que estava tentando se antecipar ou aquele que estava bem programado, eles vão sofrer igualmente. O futuro a gente não consegue antecipar. E, inclusive, eu fiz um vídeo falando sobre a futurologia. Se você quiser dar uma olhada, vou deixar aqui como link para você acessar. E é um dado histórico lá dos Estados Unidos, mas eu achei ele bem interessante para que você perceba que nem poderes divinos podem te salvar nos momentos mais críticos. Ou nunca vai ser a melhor opção para que você possa investir. Tem outras variáveis que você tem que avaliar. Tá bom? Bom, já que a gente está falando sobre o setor de energia, eu vou mostrar um pequeno adendo aqui, uma informação extra para vocês, uma visão mais gráfica, muito legal, para que você entenda se a sua empresa ela está saudável ou não em relação aos seus projetos. Olha só que curioso, no site da ANEEL você tem acesso a esse tipo de gráfico e pegando todos os empreendimentos que estão em andamento, nós temos ali 36% adiantados, 43% estão na sua normalidade e 20% estão atrasados. Lembra que eu tinha falado em outros vídeos que atrasar a construção de alguma transmissão, de algum lote que foi arrematado, não é algo tão incomum? Então, esse gráfico aqui mostra para vocês que isso é previsível, né? Isso é esperado, mas não é desejável. Claro que não. Mas pensando na perspectiva histórica, o tempo médio de execução das obras em termos de dias, a parte azul é o que a gente coloca dentro do cronograma normal, e a parte em vermelho é aquilo que está fugindo do controle. 2018 e 2019, nós tivemos aí muito atraso nas obras. 2020 foi um ano excelente, 2021 começou a piorar e 2022 ficou mais ou menos parecido com o ano anterior. Isso aqui é legal porque a gente consegue enxergar de uma maneira mais ampla e genérica a eficiência do cumprimento das datas. E isso é importante, porque caso a empresa que tenha ali feito o arremate de um lote não consiga cumprir com os prazos, em determinadas instâncias ela perde aquele direito e o lote volta a ser leiloado. E é essa a grande preocupação que eu tenho particularmente para o ano de 2023. Será que todas as empresas que vão participar efetivamente vão conseguir abraçar esses projetos? Bom, vamos olhar um pouquinho cada uma delas e vou passar rapidamente aqui por duas. A primeira delas é Taesa. Todo mundo sabe que eu gosto dessa empresa, tem uma boa remuneração para o seu acionista e 100% dos seus empreendimentos em andamento estão dentro do cronograma. Nada estranho, né? Nós gostamos de olhar isso. Agora eu vou falar sobre uma outra empresa que eu também invisto, mas olha como que muda essa visão atual. ISA-CETEP, ela está com 26% das suas obras em andamento em atraso. 71% está dentro do cronograma e apenas 1% está adiantada. Isso aqui não é um dado que eu estou tirando de qualquer site, não, tá? É da ANEEL. Então, são dados regulamentados, dados comprovados e validados. Percebeu uma outra diferença que eu estou apresentando para vocês em relação a essas duas gigantes? Eu fiz um comparativo bem bacana em relação justamente a cada uma delas, e lá eu acabei montando um pouquinho sobre endividamento, a questão de custo de dívida, as concessões, e agora eu trouxe para vocês mais esse dado para complementar o estudo do vídeo que eu vou deixar aqui também no link para que vocês possam assistir. E agora vamos para a parte final, que eu sinceramente queria conversar com vocês de uma maneira bem franca, como eu sempre faço. Saiu em um jornal, né, em um portal da internet,
uma possível oferta de ações de até 2 bilhões em relação à Taesa. Eu não vou ficar falando que a maioria dos youtubers falaram não, eu quero trazer uma pequena discussão para que a gente tenha os dois pés no chão. Pessoal, enquanto não sair nenhum tipo de aviso público dessas empresas, não se desespere, porque o mundo ele é feito de narrativas. Não estou criticando aquele portal ou o outro, não interessa, não é isso, não é nada contra. Mas a gente tem que entender que a gente tem que lidar sempre com dados, com fatos. Se você ficar no mundo das especulações, você provavelmente vai tomar muita decisão errada na sua vida, não somente a financeira, tá? Mas também na sua vida como um todo. Não estou sendo invasivo ao falar das suas decisões, mas pelo menos em finanças e investimentos, existem muitos boatos. É claro que se houver a necessidade de fazer essa subscrição de 2 bilhões, não tem problema. Vamos entender o fundamento da empresa. Está preservado? Ela justificou bem como é que vai ser essa subscrição? A data, o valor, o motivo para fazer essa subscrição está bem esclarecido? Você, enquanto investidor, se sentiu respondido? Ficou com todas as suas cartas na mesa bem claras? É isso que você precisa. Se você perder a confiança naquele seu negócio que você está investido, eu concordo que não há necessidade de você deixar o seu dinheiro. E aqui, muito mais do que os 2 bilhões, 1 bilhão, 3 bilhões, ou, deveria ter segurado um pouquinho os dividendos nos últimos anos, ou isso aí foi um movimento mais para ver o barulho que ia dar no mercado e tudo mais. Calma, né? É muito fácil você olhar para o passado e criticar aquilo que foi feito, porque naquele momento você não tinha todas essas informações como a gente está tendo atualmente. Se a empresa vinha distribuindo bons dividendos, é porque ela tinha condições de fazer isso e também porque ela tem ali algumas influências das suas controladoras, dos seus acionistas. Vamos lembrar aqui, Taesa está exposta à CEMIG e à própria ISA-CETEP. Então, às vezes, é o interesse deles também que esses dividendos sejam distribuídos. Agora, imaginar, por exemplo, que a empresa vai acabar de um dia para o outro por conta de um boato, uma possível subscrição de 2 bilhões? Não. Olha o balanço que eu fiz da empresa no último trimestre, lá no finalzinho de 2022. Eu vou deixar o link aqui para vocês poderem também ver. A empresa tem uma geração de caixa fenomenal. Ela tem uma boa gestão da sua dívida. A alavancagem está diminuindo. Por que será que ela vai querer fazer essa subscrição? É para participar desses novos leilões? Se for para que ela tenha bala na agulha para conseguir arrematar um bom lote, maravilha, não tem problema. Mas tenham os dois pés no chão. Menos boato, mais fato. Mais sensatez, menos emoção. Porque senão você pode tomar um tombo muito grande. E acabou acontecendo. No dia que essa notícia saiu, se eu não me engano foi no dia 9 de abril, nós tivemos uma queda muito grande de Taesa. O que eu fiz? Comprei. Tá? Eu, Bruno, achei que foi um bom preço. Se eu não me engano, depois eu vou mostrar para vocês um resumo, foi na casa de R$ 33,50. Para mim tá barato. E essa é uma das grandes vantagens de quem investe seguindo o jeito Barsi de investir. Você não é um emocionado. Você é uma pessoa tranquila. O seu investimento tem que te trazer tranquilidade. Caso nós tenhamos alguns dados mais próximos da realidade, da nossa vida real mesmo, sobre Taesa, nós com certeza faremos aqui um vídeo mostrando direitinho como é que é uma subscrição, como é que funciona, quais são as vantagens e desvantagens. Será que você sempre vai ser diluído? Será que vale a pena entrar no preço anunciado? Enfim, para que você continue acompanhando, não se esquece de se inscrever no nosso canal e também deixa o like aqui, tá bom? Até o próximo vídeo.